Você poderia ser bom hoje, mas em vez disso, opta pelo amanhã. Adiamos as coisas. Dizemos que começaremos a dieta, que iniciaremos um relacionamento, mas não hoje, amanhã. O estoicismo é uma filosofia sobre escolhas, como optamos por ver as coisas, o que decidimos fazer, quem decidimos ser. Tudo se resume a escolhas. Minha vida tem sido definida por escolhas. Por exemplo, optei por iniciar um canal no YouTube e trazer informações valiosas para vocês, em vez de perder meu tempo com coisas que não iriam agregar em nada na minha vida. Iniciei este projeto ciente de que traria valor tanto para mim quanto para aqueles que o escutassem. O que se percebe em uma obra como Meditações é Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, lutando, empenhando-se para melhorar, para fazer as escolhas corretas, valorizar as coisas certas, ponderar sobre os aspectos pertinentes e focar na resposta adequada diante de uma situação desafiadora. No vídeo de hoje, desejo centrar-me nessas 10 decisões e oferecer a vocês as melhores visões dos estoicos sobre a arte de escolher sabiamente e optar por ser a melhor pessoa que você pode ser neste momento. Agora, não amanhã. Vamos iniciar, porque sua mudança é necessária agora mesmo. Dê preferência ao que realmente importa. Você já parou para considerar o que realmente importa para você? Ser excepcional em algo não é apenas uma questão de talento, mas também de concentração e comprometimento. Como disse o filósofo Sêneca, quem está em todo lugar, está em lugar nenhum. Isso significa que, para alcançar a excelência em algo, é necessário focar nossas energias e recursos. Cada vez que dizemos sim a algo, estamos implicitamente dizendo não a outras coisas. É uma troca constante. Mas pense sobre isso de outra forma. Ao dizer não a distrações e compromissos desnecessários, estamos liberando espaço e energia para nos dedicarmos ao que realmente importa, aquilo que nos leva em direção para os nossos objetivos mais significativos. Então, o que você está disposto a sacrificar para poder dizer sim ao que é genuinamente importante para você? Não responda isso para mim, e sim para você mesmo. Identificar e priorizar esses aspectos pode ser um processo desafiador, mas é fundamental para alcançar a realização pessoal e a excelência em nossas vidas. Seja disciplinado hoje. Ser disciplinado é mais do que apenas ter conhecimento sobre o que precisa ser feito. Trata-se de agir com determinação e consistência. Como Marco Aurélio nos recorda, você poderia ser bom hoje, mas ao invés disso, escolhe o amanhã. É um dilema comum. Adiamos tarefas importantes, como começar uma dieta, iniciar um relacionamento ou até mesmo arrumar a casa. Ficamos presos na armadilha da procrastinação, prometendo a nós mesmos que faremos essas coisas amanhã. Mas o amanhã nunca chega. Se apenas ter informações fosse suficiente, ninguém estaria acima do peso. Todos seriam saudáveis e todos os projetos seriam concluídos. Saber o que fazer não é o problema. O verdadeiro desafio está em tomar as medidas necessárias e manter-se comprometido com elas. É por isso que os estoicos valorizam tanto a disciplina na ação. No final do dia, tudo se resume a agir. Não importa o que você diz ou pensa, mas sim o que você faz. Qual ação você está disposto a tomar? Que passo você vai dar em direção nos seus objetivos? A verdade é que é assim que as coisas são realizadas. Passo a passo, com consistência e perseverança. Tudo começa com o primeiro passo, e é através desse compromisso contínuo que alcançamos nossos objetivos mais significativos. Como Marco Aurélio disse, ninguém pode te impedir disso. Então, hoje, qual será o seu primeiro passo em direção ao que você deseja alcançar? Antes de prosseguirmos, gostaria de compartilhar algo importante. Você, que sempre me acompanha aqui, é especial. Saiba que terá muita sorte em sua vida. Gostaria de convidá-lo a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se clicando no botão abaixo e deixe seu like. Esse pequeno gesto de gratidão retornará em dobro para você. E o melhor de tudo, é de graça. Agradeço imensamente. Vamos continuar. Não sofra antecipadamente. Você já ouviu a famosa citação de Sêneca: sofremos mais na imaginação do que na realidade.
Essa frase engloba uma sabedoria profunda. Não é necessário sofrer antecipadamente. A ansiedade, muitas vezes, é uma forma de punição que impomos a nós mesmos. Ela não resolve nada, não melhora a situação, apenas nos deixa nervosos, desconfortáveis e miseráveis. E, com frequência, atrai exatamente aquilo que tanto temíamos inicialmente. Os estoicos entendem que é importante estarmos preparados para o que a vida nos reserva, mas isso não significa que devemos sofrer antes mesmo que seja necessário. Eles nos ensinam a viver no momento presente, a lidar com os desafios conforme eles surgem, sem nos deixarmos consumir pela preocupação com o futuro. Portanto, ao invés de gastar energia antecipando o sofrimento, devemos nos concentrar em lidar com as situações à medida que surgem. Isso não só nos ajuda a preservar nossa paz interior, mas também nos permite lidar de forma mais eficaz com os desafios da vida. Então, lembre-se, não sofra antecipadamente. Esteja presente e confiante de que você tem a capacidade de lidar com o que quer que a vida lhe traga. Pare de desperdiçar seu tempo. Os estoicos têm uma visão perspicaz sobre esse assunto. Eles nos instigam a não perdermos tempo com coisas que estão além do nosso controle, como nos preocupar excessivamente com o que os outros pensam ou lamentar o passado. Também nos incentivam a não adiar tarefas importantes e a não vivermos como se fôssemos imortais. Lembre-se de que você é mortal. Esse lembrete nos confronta com a finitude da vida e a urgência de viver plenamente a cada momento. Afinal, a vida é curta e cada segundo é valioso. Desperdiçar tempo com distrações ou preocupações desnecessárias é rejeitar o presente que temos em mãos agora mesmo. Então reflita. O que você está fazendo neste momento que sabe que não deveria? O que está adiando? Como está utilizando o seu tempo? Cada momento é uma oportunidade única, uma chance de fazer algo significativo, de progredir em direção para os seus objetivos e de desfrutar das coisas que realmente importam. Não desperdice esse presente precioso. Vamos valorizar cada instante e tomar decisões que enriqueçam nossa jornada e nos aproximem de uma vida verdadeiramente gratificante. Controle suas emoções ou elas vão te controlar. Muitas vezes, nossa reação a uma situação pode acabar piorando as coisas. Dizemos a nós mesmos que algo é injusto, que fomos prejudicados, que é a pior coisa que já aconteceu. No entanto, pessoas excepcionais não se deixam levar por esses pensamentos negativos. Quando o Brasil estava desenvolvendo sua indústria de mineração, o que as empresas realmente buscavam nos trabalhadores não eram apenas habilidades técnicas, embora tenham contratado alguns dos melhores profissionais do setor. O que realmente valorizavam era a capacidade dos mineradores de manter o controle emocional em situações de alto estresse. Eles treinavam incansavelmente essa habilidade, expondo os trabalhadores repetidamente a situações desafiadoras que simulavam os perigos e dificuldades que poderiam encontrar nas minas. Um exemplo marcante é quando os mineradores enfrentavam situações como desabamentos ou condições adversas dentro das minas. Enquanto isso, muitos de nós, diante de uma simples ligação irritada ou um e-mail desagradável, sentimos nosso coração acelerar, porque não praticamos essa habilidade de controlar nossas emoções. Essa falta de preparação pode ser prejudicial, especialmente na indústria de mineração, onde os riscos são elevados. Como disse um líder do setor de mineração no Brasil, não há problema tão difícil que você não possa piorar também. Muitas vezes, nossas reações emocionais podem agravar uma situação já desafiadora e então nos encontramos lamentando a dificuldade de superá-la. Eu me sinto especialmente inspirado por pessoas que conseguem manter o controle emocional em situações desafiadoras. Como Epicteto nos lembra, quem então é invencível? Aquele que não pode ser perturbado por nada fora de sua escolha racional. Essa capacidade de manter a calma e a clareza mental diante das adversidades é verdadeiramente admirável e algo em que todos nós podemos nos esforçar para melhorar. Concentre-se em quão longe você ainda tem que ir, não em quão longe já chegou. Essa é uma lição valiosa que Epicteto nos ensina.
ele nos lembra que não há nada menos filosófico do que alguém que se vangloria de seu progresso ou de sua busca pela sabedoria. Mesmo Marco Aurélio, um homem idoso e sábio, percebeu que ainda tinha um longo caminho a percorrer em sua jornada como filósofo. Isso nos mostra que o autoaperfeiçoamento é uma jornada contínua ao longo da vida. Quando nos concentramos apenas em quão longe já chegamos, corremos o risco de nos tornarmos arrogantes e complacentes. Por outro lado, ao nos concentrarmos em quão longe ainda temos que ir, em todas as coisas que ainda podemos aprender e melhorar, estamos constantemente nos impulsionando para frente. É como um grande físico uma vez disse: à medida que nossa ilha de conhecimento cresce, cresce também a linha de ignorância. Isso se aplica ao autoaperfeiçoamento também. À medida que melhoramos, também enxergamos mais claramente as áreas em que podemos evoluir. Então, não permita que a complacência ou o egocentrismo o impeçam de continuar progredindo. Mantenha seu foco em quão longe você ainda precisar chegar, em todas as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que o aguardam. Esta é a chave para uma jornada de autoaperfeiçoamento verdadeiramente significativa. Defenda os mais necessitados. Ao longo da história estoica, vemos grandes exemplos de pessoas defendendo os menos favorecidos. Jesus, Rutílius, Rufus, Marco Aurélio, todos eles se empenharam em proteger aqueles que eram mais vulneráveis e necessitados. É importante lembrar que todos nós somos privilegiados em certa medida, e em diferentes momentos de nossas vidas, podemos nos encontrar em posições de poder ou influência. E é exatamente nessas situações que podemos fazer a diferença na vida de alguém. A virtude estoica da justiça é central nesse aspecto. Trata-se de usar nosso poder e privilégio para aliviar o sofrimento dos outros, para tornar suas vidas um pouco mais fáceis e melhores. Como Marco Aurélio nos lembra, o verdadeiro propósito desta vida é desenvolver um bom caráter e realizar ações que beneficiem o bem comum. E uma parte significativa disso é falar e agir em defesa daqueles que não podem se defender por si mesmos. Portanto, não devemos subestimar o impacto positivo que podemos ter ao defender os direitos e a dignidade dos outros. É uma expressão fundamental de nossa humanidade e uma maneira importante de praticar a virtude estoica da justiça. Sejamos aqueles que levantam a voz pelos que não podem fazer isso por si mesmos. Concentre-se no que está sob seu controle. Acredite ou não, a maioria das coisas em que gastamos nosso tempo não são tão relevantes quanto pensamos. Não é que essas coisas não sejam importantes, é que muitas vezes nos preocupamos com aspectos que simplesmente não estão sob nosso controle. Epicteto nos lembra disso de maneira muito clara. A tarefa principal na vida é distinguir entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. O que outras pessoas fazem, o que elas dizem, até mesmo o clima e eventos externos, são tantas coisas sobre as quais nos preocupamos, nas quais investimos energia, tempo e preocupação, mesmo sabendo que não temos controle sobre elas. Portanto, é fundamental direcionar nossa atenção para o que realmente está sob nosso controle. Isso não significa que as outras coisas não tenham importância, mas sim que a maioria delas está fora do nosso alcance. No estoicismo, eles nos ensinam a concentrar nossos esforços no que podemos realmente influenciar e mudar. Então, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, vamos investir nosso tempo e energia no que realmente importa, nas ações e decisões que podemos tomar para melhorar nossa própria vida e a daqueles ao nosso redor. Isso é o que significa viver de acordo com os princípios da filosofia estoica. Focar no que está sob nosso controle e aceitar o restante com serenidade. Esteja disposto a parecer bobo. Essa é uma lição que Epicteto nos ensina. Ele diz: se você deseja melhorar, deve estar disposto a parecer ignorante ou bobo em algumas coisas. Isso tem várias nuances. Primeiro, significa que você precisa estar aberto a fazer perguntas que podem parecer óbvias ou ingênuas. Afinal, se você não perguntar, nunca poderá aprender.
Se deixarmos o medo do que os outros pensam nos impedir de fazer perguntas, nunca expandiremos nosso conhecimento. Além disso, estar disposto a parecer bobo significa também não se importar tanto com certas coisas. É aceitar que não precisamos estar atualizados sobre tudo, que podemos ser ignorantes em algumas áreas e está tudo bem. É uma questão de priorizar onde dedicamos nossa energia mental e emocional. Por fim, estar disposto a parecer bobo envolve também aceitar que podemos ser ruins em algo no início. Estamos todos em constante processo de aprendizado e crescimento, e isso muitas vezes significa passar por fases de mediocridade ou até mesmo de embarque em algo novo. É através desses momentos de vulnerabilidade e tentativa e erro que realmente progredimos e nos desenvolvemos. Portanto, se você deseja melhorar, lembre-se, estar disposto a parecer bobo, a parecer envergonhado, a parecer ridículo e até mesmo a não ser bom em algo, é parte essencial do caminho para alcançar seus objetivos. É assim que você avança de onde está para onde quer chegar. Busque desafios em sua vida. Todos os dias, eu me proponho a enfrentar uma série de coisas difíceis. Faço isso conscientemente, buscando desafios que testam seus limites físicos e mentais. Por exemplo, tomo banhos frios, acordo cedo, pratico jejum intermitente e me exercito intensamente todos os dias. E uma delas que é crucial é trazer vídeos de grande valor a vocês. Esses desafios diários fazem parte do meu compromisso em melhorar constantemente, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Como disse Sêneca, devemos tratar nosso corpo com rigor para que ele não desobedeça à mente. Isso significa que ao desafiarmos nosso corpo, estamos fortalecendo nossa mente e desenvolvendo habilidades como força de vontade, resiliência e coragem. Estamos nos preparando para enfrentar os inevitáveis desafios, contratempos e adversidades que surgem ao longo da vida. Buscar desafios não é apenas uma forma de superar obstáculos imediatos, mas também de construir uma base sólida para lidar com os desafios futuros. É uma maneira de nos prepararmos para o curso normal da vida, tornando-nos mais fortes, mais resilientes e mais capazes de enfrentar o que quer que surja em nosso caminho. Portanto, se você também está buscando melhorar e se fortalecer, considere se desafiar a si mesmo diariamente. O estoicismo nos ensina a importância de focar no que está sob nosso controle e aceitar aquilo que não podemos mudar. Quando observamos pessoas que consistentemente adiam ações, esperando por um amanhã que nunca chega, somos lembrados de uma verdade estoica fundamental. A única coisa que verdadeiramente possuímos e podemos controlar é o agora. Deixar para amanhã é uma ilusão perigosa que sugere que temos controle sobre o futuro, quando, na realidade, o futuro é incerto e imprevisível. A lição estoica aqui é dupla. Primeiramente, devemos reconhecer e aceitar nossa incapacidade de mudar os outros. As pessoas mudam por conta própria, motivadas por insights internos ou circunstâncias que as compelam a agir de maneira diferente. Tentar forçar essa mudança é tanto inútil quanto fora de nosso controle, podendo nos levar a frustrações desnecessárias. Em segundo lugar, o estoicismo nos encoraja a voltar nosso foco para o que podemos mudar, nossas próprias ações e atitudes. Isso significa viver o momento presente com propósito e intenção, sem procrastinar. O futuro é construído pelas ações que tomamos no presente. Portanto, em vez de lamentar sobre aqueles que deixam tudo para amanhã, devemos concentrar nossa energia em ser modelos de ação e autodisciplina. Adotar essa perspectiva não apenas nos ajuda a viver de acordo com nossos próprios valores, mas também tem o potencial de inspirar outros a fazer o mesmo, não por pressão, mas pelo exemplo positivo que estabelecemos. A verdadeira mudança, tanto em nós mesmos quanto nos outros, começa com a aceitação e a ação consciente no aqui e agora. Agradeço por assistir e por fazer parte desta jornada de crescimento pessoal. Se quiser receber mais inspiração como essa, deixe escrito "O Estoico Sábio" nos comentários abaixo. E inscreva-se no canal
Junte-se à nossa comunidade. Se é novo aqui, é muito simples, é só clicar no botão abaixo de inscrever-se e deixar seu like. Gratidão pelo seu apoio. E até breve, meus amigos. Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida você desperdiçou? Quanto da sua energia foi sugada por distrações, por preocupações fúteis, por brigas inúteis ou por pensamentos que não levam a lugar algum? A verdade é que muitos vivem como se o tempo fosse infinito, como se houvesse uma reserva secreta de dias, meses e anos esperando por eles no futuro. Mas não existe. O tempo que você tem é esse. E ele está passando agora. Sêneca escreveu certa vez que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. Essa é uma das verdades mais incômodas e, ao mesmo tempo, mais libertadoras do estoicismo. A maioria das pessoas não vive de verdade. Elas apenas existem. Repetem rotinas, seguem padrões, fazem o que os outros fazem, dizem o que os outros dizem e no final do dia sentem que algo está faltando. E está. O que falta é a consciência do agora, a clareza da própria vida, a coragem de tomar as rédeas do próprio destino. O problema não é o tempo. O problema é a falta de foco. Perdemos tempo não porque o dia tem poucas horas, mas porque desperdiçamos minutos preciosos com coisas que não importam. Você já percebeu como a mente procura constantemente uma fuga? É o celular que vibra, é o feed infinito, é a comparação com a vida dos outros. É a espera de aprovação, é a necessidade de parecer algo que não somos. Tudo isso tira você daquilo que realmente importa, sua vida. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Isso se aplica ao uso do nosso tempo também. Nós damos valor exagerado a distrações porque acreditamos que precisamos delas. Achamos que o descanso está no entretenimento vazio, quando, na verdade, o verdadeiro descanso está na paz de fazer o que precisa ser feito. O prazer duradouro está na disciplina. A alegria genuína vem da clareza de propósito. Mas como encontrar esse propósito no meio do barulho? A resposta está na simplicidade. O estoicismo nos ensina a voltar ao essencial. O que é realmente importante? O que você realmente controla? O que de tudo que ocupa sua mente agora realmente importa a longo prazo? Essas perguntas não são fáceis de encarar, mas são necessárias, porque só quem tem coragem de olhar de frente para a própria vida é capaz de transformá-la. Imagine, agora que você tem um cronômetro invisível acima da sua cabeça, ele está contando, e você não sabe quando ele vai zerar. Pode ser em décadas, pode ser amanhã. Se você tivesse plena consciência disso, como viveria o dia de hoje? O que faria diferente? Com quem falaria? O que deixaria de adiar? Quais desculpas jogaria fora para começar de verdade? Muitas vezes, culpamos a falta de tempo por não vivermos plenamente. Mas a verdade é que usamos a falta de tempo como desculpa para evitar decisões difíceis. É mais fácil dizer, não tenho tempo, do que admitir que não estamos priorizando o que realmente importa. É mais confortável manter-se ocupado com o que é urgente do que parar e refletir sobre o que é importante. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em seus pensamentos: você não vai viver mais 1000 anos. Portanto, pare de adiar. Essa frase é um chamado à ação, um tapa na cara da procrastinação, uma lembrança de que o tempo é agora, não há outro, o passado já foi, o futuro ainda não existe. A única chance de mudar sua vida é neste exato momento em que você está ouvindo estas palavras. Então, por que continuamos adiando? Porque temos medo. Medo de mudar, medo de falhar, medo de nos afastarmos da multidão. Mas o estoicismo também nos ensina que o medo é uma ilusão. O que tememos raramente acontece. E mesmo quando acontece, somos mais fortes do que imaginamos. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você pode passar por dificuldades e ainda assim manter a paz interior. Você pode ser ferido por fora, mas continuar inteiro por dentro. Isso é poder.
Isso é liberdade. E a liberdade começa quando você decide parar de perder tempo. Quando você diz basta para tudo aquilo que rouba sua energia. Quando você escolhe focar na sua vida, nos seus valores, na sua missão. Não é egoísmo, é responsabilidade. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo para impactar positivamente o mundo ao seu redor. Reflita. Quanto tempo você ainda vai desperdiçar com aquilo que não soma? Quantos dias ainda vai entregar para o medo, para a indecisão, para a culpa ou para a expectativa alheia? A vida é curta demais para ser vivida pela metade e você merece uma vida inteira. Uma vida com propósito, com presença, com direção. O tempo é ouro. Essa frase não é um clichê, é uma realidade. Mas o ouro não está apenas em minutos e horas, está no que você faz com eles. Um minuto usado com consciência vale mais do que um ano inteiro vivido no automático. Um momento de coragem pode mudar o rumo de toda uma história. Uma escolha pode ser o ponto de virada que você tanto espera. Você está pronto para essa virada? Você já percebeu como tudo ao seu redor foi desenhado para capturar sua atenção? Plataformas, aplicativos, algoritmos, publicidade, tudo cuidadosamente arquitetado para uma única coisa: desviar você da sua própria vida. E o mais cruel disso tudo é que, enquanto você se distrai, o tempo continua passando. Silencioso, implacável, irreversível. O mundo moderno é uma fábrica de distrações. E cada distração tem um custo. Não um custo financeiro, mas algo muito mais valioso. O custo da oportunidade perdida. Aquela ideia que você não escreveu. Aquela ligação que não fez. Aquela conversa sincera que você adiou. Aquele projeto que ficou para depois. Quantas vezes você se pegou dizendo: agora não, mais tarde, segunda-feira eu começo. E quantas dessas segundas-feiras realmente chegaram? O estoicismo nos convida a cortar a raiz do problema. A pergunta não é: como faço para ter mais tempo? Mas sim, o que estou fazendo com o tempo que já tenho? Porque no fundo, tempo todos temos. O que falta é prioridade, é clareza, é coragem de dizer não para aquilo que parece urgente, mas é insignificante. É foco absoluto, naquilo que verdadeiramente importa. Quando Marco Aurélio escreveu que a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela, ele estava apontando para a origem de todas as nossas ações: a mente. Se sua mente está dispersa, sua vida também estará. Se sua mente está cheia de lixo, sua vida será desorganizada. Mas se sua mente está centrada, firme, limpa, então sua vida começa a ganhar forma, força e direção. A maioria das pessoas vive tentando apagar incêndios, correndo atrás do relógio, reagindo ao mundo. E é justamente aí que o estoicismo se torna tão poderoso. Ele não ensina você a reagir, mas a escolher sua resposta, a respirar antes de decidir, a refletir antes de agir, e principalmente a não se perder no barulho externo. Sêneca, nos Municentos Imum, alertava que uma vida sem reflexão não é apenas desperdiçada, ela é uma negação da própria existência. Isso pode parecer duro, mas é a mais pura verdade. Viver sem refletir é caminhar no escuro, é navegar sem bússola, é deixar que outras pessoas decidam por você o que é certo, o que é sucesso, o que é felicidade. Mas o que serve para os outros nem sempre serve para você. E só você pode descobrir o que de fato faz sentido para a sua alma. Foco não é rigidez. Foco é liberdade. Liberdade de escolher seus pensamentos, seus hábitos, suas atitudes. E essa liberdade exige treino, autodomínio. O estoicismo não é uma filosofia para tempos fáceis. Ele é uma armadura para os momentos difíceis. E você não treina a mente quando tudo está calmo. Você treina quando o caos tenta invadir, quando a ansiedade bate, quando a raiva sobe, quando a preguiça chama. É aí que o verdadeiro praticante do estoicismo se fortalece, não resistindo apenas, mas direcionando sua energia para o que pode ser feito. Pense agora em tudo aquilo que você vem adiando, aquilo que sabe que precisa ser feito, mas sempre escapa com alguma desculpa. Pergunte-se com sinceridade: e se
eu não tiver mais tempo? Essa pergunta pode ser incômoda, mas ela revela verdades que evitamos olhar. Porque se há algo que todos temos certeza, é que o tempo vai acabar. Não sabemos quando, mas sabemos que vai. E com essa certeza vem um poder extraordinário, o poder de escolher o agora. Epicteto dizia: enquanto você adiar ser aquilo que deseja ser, você será infeliz. Essa frase carrega um aviso e uma chave. O aviso é: a dor da espera é silenciosa, mas profunda. E a chave é: a mudança está ao seu alcance, agora mesmo. Você não precisa de uma revolução, precisa apenas de uma decisão. Uma pequena mudança de atitude, uma escolha diferente hoje, um passo consciente. E isso, acumulado com constância, transforma destinos. E é aí que entra a disciplina estoica, não como rigidez ou punição, mas como caminho de liberdade. A disciplina de acordar um pouco mais cedo, de desligar o celular quando for preciso, de terminar o que começou, de manter a palavra dada, de colocar a mente em ordem antes de exigir ordem da vida. Não é fácil, mas é simples e funciona. Você pode começar com algo pequeno, listar o que está roubando seu tempo e eliminar, em silêncio, uma coisa por vez. Talvez uma rede social, uma conversa vazia, um hábito inútil. E no lugar inserir algo que alimente a alma, uma leitura, uma caminhada, um momento de reflexão. Isso é foco. Isso é respeito pela sua existência. Você não veio ao mundo para viver no automático. Você veio para despertar, para deixar uma marca, para viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. E isso começa com a atenção plena, com a capacidade de estar presente no que está fazendo. Se você come, coma com presença. Se conversa, escute de verdade. Se trabalha, mergulhe com intensidade. Cada ato com consciência é um tijolo na construção de uma vida com propósito. E o estoicismo está aqui para lembrar você, todos os dias, que o que mais importa não está fora, mas dentro. Você não precisa controlar o mundo, apenas sua mente. Você não precisa prever o futuro, apenas fazer o seu melhor hoje. Você não precisa correr, apenas avançar com constância. E acima de tudo, você não precisa ser perfeito, apenas autêntico e comprometido com sua evolução. Agora pense, se você morrer amanhã, como será lembrado? O que deixará de você? E mais importante, o que você deixará de viver por ter adiado demais? A urgência de viver é real. E o tempo, meu amigo, não espera por ninguém. Imagine que você acorda amanhã e alguém coloca em suas mãos uma ampulheta. Só que essa não é qualquer ampulheta. Essa é a ampulheta da sua vida. E cada grão de areia que cai representa um segundo do seu tempo aqui. Agora imagine que essa ampulheta já está pela metade. Você não sabe quanto tempo ainda resta, só sabe que ele está escorrendo. Você continuaria adiando o que precisa ser feito? Continuaria vivendo para agradar os outros? Continuaria perdendo horas em distrações, deixando seus sonhos mofarem na gaveta? Essa visualização que os estoicos usavam diariamente. Eles não negavam a morte, não a escondiam. Ao contrário, mantinham ela sempre por perto, porque sabiam que lembrar da morte é a melhor maneira de valorizar a vida. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como uma ameaça, mas como um chamado. Um lembrete de que o tempo não volta, de que cada segundo importa, de que cada escolha define o rumo da sua existência. Você já olhou para o espelho e teve a sensação de que poderia estar vivendo melhor? De que não está usando todo o seu potencial? Essa sensação, embora desconfortável, é um sinal de que sua alma está pedindo mudança. E a mudança não acontece de uma vez. Ela acontece no silêncio, no detalhe, no autocontrole, no momento em que você escolhe seguir sua consciência em vez do impulso. No instante em que você decide sair do automático e entrar no presente. O estoicismo é uma filosofia da ação. Ele não está aqui para entreter você. Está aqui para provocar, para desafiar, para fazer você se levantar e tomar as rédeas da sua vida. Porque ninguém vai viver por você, ninguém vai lutar no seu lugar.
Ninguém pode colocar ordem no seu caos interno, só você. A vida moderna criou uma ilusão perigosa, a de que podemos ter tudo, fazer tudo, consumir tudo e ainda assim estarmos em paz. Mas isso é mentira. A paz não está no acúmulo, está no essencial, no foco, na coerência entre o que você pensa, sente e faz. E isso exige escolhas, renúncias, coragem para dizer não a tudo que afasta você de si mesmo. Sêneca dizia: a vida é longa se você sabe usá-la. E usá-la bem não significa fazer mais, significa fazer o que importa, estar onde se deve estar, ser quem se é, mesmo que o mundo queira o contrário. Viver com sabedoria é viver com intenção. E isso não depende de títulos, status ou riqueza. Depende de consciência, de saber o que se está fazendo aqui. Quantas vezes você olhou para o lado e pensou: eu deveria estar mais avançado. Fulano já conseguiu isso, eu estou atrasado. Essa comparação constante é uma armadilha. Porque cada um tem seu tempo, cada alma tem seu ritmo. E viver sob a régua dos outros é desperdiçar o seu próprio caminho. O estoicismo nos ensina a focar naquilo que podemos controlar. E você não pode controlar o sucesso dos outros, mas pode controlar sua atitude, pode controlar seu foco, pode escolher melhorar um pouco a cada dia. E isso, com o tempo, muda tudo. A disciplina que hoje parece difícil será a liberdade de amanhã. Cada vez que você escolhe a virtude em vez do vício, a clareza em vez da confusão, o silêncio em vez do barulho, você está construindo um caminho sólido. Um caminho que não depende da aprovação externa, que não balança com o vento, que permanece firme mesmo em meio à tempestade. E o que acontece quando você começa a focar na sua vida de verdade? Você começa a dizer menos sim aos outros e mais sim a si mesmo. Começa a filtrar o que entra na sua mente, começa a valorizar sua energia e principalmente começa a perceber que o tempo, esse bem tão precioso, precisa ser protegido como se fosse sagrado. Porque ele é. Viver com foco não é viver correndo, é viver com presença. É saber onde está, o que está fazendo e por quê. É deixar de ser uma folha levada pelo vento e passar a ser a raiz firme que sustenta a árvore. É ter direção. E quando você tem direção, as distrações perdem força, as opiniões alheias perdem poder e as dúvidas começam a se calar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs. Era seu ritual de foco. Suas reflexões eram como âncoras, palavras que o ajudavam a manter a mente firme diante das responsabilidades de ser imperador. E você? Tem ancorado sua mente em quê? Nas reclamações, nos medos ou em pensamentos que fortalecem sua alma? Talvez você esteja esperando o momento ideal, quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais segurança, mais motivação. Mas esse momento não existe. O momento ideal é sempre agora. O único instante onde a vida realmente acontece. E quando você se compromete com o agora, mesmo sem garantias, o universo começa a se mover junto. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais foco, mais clareza, mais decisão. Precisa parar de se sabotar, de se esconder, de fugir da responsabilidade de viver com verdade. Porque viver com verdade exige encarar o espelho e perguntar com sinceridade: a vida que estou vivendo é realmente minha? Ou é o reflexo das expectativas dos outros? E se não for sua, está tudo bem. Ainda há tempo de mudar. Ainda dá tempo de recomeçar, de escolher outro caminho. Um caminho com propósito, com presença, com estoicismo na alma e fogo no coração. Porque, como dizia Epicteto, a dificuldade mostra o homem. E talvez seja justamente a sua dificuldade atual que está revelando a força que você ainda não conhecia. Existe um momento em que a mente desperta, em que a ficha cai, em que tudo que parecia distante, abstrato, filosófico, se transforma em algo real, prático, urgente. Esse momento pode acontecer agora, porque talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja realmente prestando atenção. Talvez você esteja sentindo que algo precisa mudar, que continuar vivendo no piloto automático está te custando caro, que não dá mais para desperdiçar o tempo precioso que lhe resta.
E quando essa consciência chega, algo dentro de você começa a se movimentar. Não é uma revolução barulhenta, é um silêncio firme, um olhar mais profundo, uma respiração mais presente, uma escolha mais consciente. O estoicismo não grita, ele sussurra. Ele toca a alma como uma brisa forte o bastante para tirar você da zona de conforto. E quando você escuta, não dá mais para fingir que não ouviu. O que está em jogo aqui não é apenas produtividade, é existência, é a sua vida, é o valor que você dá para ela. É a seriedade com que encara seus dias, é o amor que tem por si mesmo. Porque quando você realmente se ama, você protege o seu tempo, você se cuida, você se coloca no centro da sua história. E então, para de viver para agradar, para impressionar, para parecer, e começa a viver para ser. Simplesmente ser quem você nasceu para ser. Esse processo é desafiador. Ele exige que você se desfaça de velhas versões de si, de vícios mentais, de desculpas repetidas, de apegos que já não fazem sentido. E isso dói. Dói crescer, dói mudar, dói abrir mão do conforto da mediocridade. Mas essa dor é libertadora, porque ela limpa, ela transforma, ela purifica o que estava empoeirado por dentro. A partir do momento em que você decide focar na sua vida, tudo muda. Sua energia muda, suas escolhas mudam, e o mundo começa a responder de forma diferente, porque o universo respeita quem se respeita. E você não veio até aqui para ser espectador da sua própria vida. Você veio para ser protagonista, para escrever sua história com coragem, verdade e direção. Marco Aurélio, nos últimos anos de sua vida, escrevia com mais urgência, porque ele sabia que o fim estava próximo. Mas, ao mesmo tempo, suas palavras carregavam uma paz serena. O entendimento de que havia feito o que podia, com o que tinha da melhor forma possível. Ele não esperava perfeição, apenas compromisso. E isso é tudo que se espera de você também. Não que seja perfeito, mas que esteja presente, que esteja inteiro, que esteja acordado. Você não precisa de mais um milagre, você precisa de um foco renovado, de um pacto com sua consciência, de um compromisso silencioso com sua própria grandeza. E grandeza aqui não é fama, nem sucesso externo. É coerência, é presença, é autenticidade. É ter a coragem de ser você mesmo num mundo que grita para que você seja qualquer outra coisa. Você é o único responsável pela qualidade da sua vida. E isso é libertador, porque se a responsabilidade é sua, o poder também é. O poder de mudar, de recomeçar, de fazer diferente, de reconstruir sua rotina, seus pensamentos, seus relacionamentos, sua direção, de não viver mais como vítima das circunstâncias, mas como autor da sua história. Lembre-se de que o estoicismo não é um fim em si mesmo. Ele é um caminho de volta para dentro, um caminho que fortalece a mente para que o coração possa ser livre. Um caminho que não se aprende apenas lendo frases bonitas, mas se vive na prática todos os dias, na forma como você acorda, na forma como você trata os outros, na forma como você se trata, na forma como escolhe, a cada momento, não desperdiçar sua vida. Você pode começar hoje. Não precisa de um plano perfeito. Precisa apenas decidir. Uma escolha simples. Parar de perder tempo. E começar a focar no que realmente importa. Talvez isso signifique cortar distrações. Ou começar aquele projeto antigo. Ou reconectar-se com sua essência. Seja o que for, você sabe. Lá no fundo, você sabe o que precisa fazer. E chegou a hora de fazer. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se ele te despertou para uma verdade que você vinha ignorando, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja perdendo tempo com coisas que não levam a lugar algum. Alguém que precisa ouvir essas palavras. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E comente aqui embaixo qual parte mais falou com você. Sua participação pode inspirar outras vidas, pode acender outras consciências, pode transformar outros caminhos, porque quando a gente compartilha sabedoria,
A gente expande luz. E o mundo está precisando de mais luz, de mais foco, de mais gente desperta, viva, presente. Gente como você, que escolheu hoje não adiar mais, que escolheu finalmente viver de verdade. Tudo começa no caos. E o caos, ao contrário do que muita gente pensa, não se forma da noite para o dia. Ele é construído lentamente. Um pequeno hábito ignorado aqui, uma escolha adiada ali. Um sim que deveria ter sido um não. Um alarme, adiado pela terceira vez. Um cômodo bagunçado que você aprende a ignorar. Um compromisso quebrado consigo mesmo. O caos se forma no detalhe. E quando você percebe, está cercado, preso dentro de uma vida que já não parece sua. A pergunta é: até quando? Essa é a verdade que muitos evitam. Mas que você, se quiser mudar de verdade, precisa encarar hoje. Tudo o que está te travando não foi imposto, foi permitido. De forma inconsciente, talvez, mas ainda assim permitido. E a única forma de sair disso é se obrigando a fazer o que você vem evitando. A primeira lição é essa: se você não se obrigar a pôr ordem, o caos vai fazer isso por você. E o caos cobra caro. Cobra em saúde, em tempo, em energia, em relacionamentos, em oportunidades. Cobra a sua paz, a sua clareza e, principalmente, a sua capacidade de reagir. O caos te empurra para o piloto automático, para a distração constante, para a zona onde tudo parece urgente, mas nada é importante. E nessa confusão você se perde. Só que há uma saída, e ela começa com a segunda lição. Assuma responsabilidade total, não parcial, total. Isso não significa culpa, significa poder. É quando você olha para a sua vida e diz: sim, talvez eu não tenha escolhido tudo o que aconteceu, mas eu escolho o que vou fazer com isso. E isso muda tudo, porque a partir desse momento, você deixa de esperar que alguém resolva por você e começa a resolver. Não espere que o tempo resolva. O tempo não organiza. O tempo revela. Revela o que você permitiu continuar. Revela o que você evitou enfrentar. E o que você evitou por tempo demais acaba virando parte da sua identidade. Você começa a dizer eu sou assim quando na verdade você só está assim. E estar não é ser. Você pode mudar, mas precisa querer mais do que precisa se justificar. Essa é a terceira lição. Pare de se esconder atrás de desculpas elegantes. Estou cansado, está difícil, não é o momento certo. Quantas vezes você já usou essas frases como muros? Muros entre você e a vida que você poderia estar vivendo? Muros que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, e que agora só você pode derrubar. Mas não precisa ser de uma vez. Comece com um passo, um só. A quarta lição é: crie um espaço de ordem à sua volta, porque o seu entorno fala da sua mente. Quer ver como está a sua clareza? Olhe para a sua mesa, para o seu quarto, para a sua mochila, para a tela do seu celular. Ali está o reflexo da sua estrutura interna. Um espaço sujo, lotado, desorganizado, não é só um problema estético, é um problema emocional. Cada coisa, fora do lugar, envia uma mensagem para o seu cérebro. Algo está errado. E viver nesse estado de alerta constante é exaustivo. Arrume uma gaveta hoje. Jogue fora o que não serve. Doe o que não usa. Delete arquivos que só ocupam espaço. Cada ação pequena como essa é um sinal claro. Estou assumindo o controle. E é aí que tudo começa a mudar. Lição 5. Você não precisa estar motivado. Precisa estar comprometido. Motivação é volátil, vem e vai. Compromisso é decisão. É quando você diz: faça sol ou faça chuva, eu vou aparecer para mim mesmo. E aparece. Porque se você não aparecer, ninguém vai. Isso é duro, mas é libertador. Ninguém vai vir te salvar. Mas você pode. E aqui está um segredo que quase ninguém conta. Quando você se obriga a colocar ordem na sua vida, a vida começa a cooperar.
Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E é isso que o caos teme. Pessoas fortes. Pessoas que decidem viver com intenção, mesmo quando tudo empurra para o contrário. A força não está em gritar, mas alto. Está em sustentar o silêncio da disciplina, em construir sem alarde, em manter a palavra mesmo quando ninguém está olhando, está em acordar antes e fazer o que precisa ser feito, em dizer não para o que não te constrói, mesmo que seja confortável. Está em olhar para si mesmo com honestidade brutal e dizer: eu posso mais e vou provar isso para mim. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser presente. Precisa estar ali todos os dias, mesmo que falhe. Falhar faz parte. Mas parar não é uma opção. Se escorregar, levante. Se esquecer, recomece. Se desanimar, respire e continue. Isso é ordem. Isso é autocontrole. Isso é estoicismo aplicado na vida real. E por falar em estoicismo, Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E como você reage quando tudo está fora do lugar. A maioria grita, corre, paralisa, mas o estoico respira, observa, escolhe com clareza. Essa clareza não vem do acaso, vem do treino. E o treino começa agora. Lição 6. Treine sua mente todos os dias. Nem que seja por 5 minutos. Leia algo que eleve sua consciência. Escreva algo que te lembre quem você quer ser. Medite, reflita, faça silêncio, mas alimente sua mente. Porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer por você. E o mundo não tem os seus interesses em mente. Ele vai te bombardear com medo, comparação, distração e pressa. E você vai começar a viver para responder tudo isso. Vai viver reagindo. E isso é viver escravizado. A liberdade está em criar estrutura, e a estrutura nasce da escolha consciente, agora. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Já fez mais por si mesmo do que a maioria faz em anos, porque a verdade é que a maioria prefere continuar fugindo. Preferem viver no modo automático, reclamando do sistema, do tempo, da vida. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui porque sente que precisa de mais, que merece mais. E está certo. Vamos à 7ª lição. Pare de desperdiçar seu tempo. Seu tempo é sua vida em unidades visíveis. E a maneira como você o usa mostra, com precisão cirúrgica, o que realmente importa para você. Não o que você diz que importa, mas o que você demonstra. Dê uma olhada no seu dia, nas suas últimas 24 horas. Quanto tempo você passou nas redes sociais? Assistindo a vídeos que não te levam a lugar nenhum? Rolando uma tela como se ali estivesse a solução para o vazio? Agora pergunte: quanto tempo você dedicou a construir algo que te aproxima da vida que você diz querer? Talvez a resposta te incomode. E se incomoda é porque tocou em algo verdadeiro. Isso é bom. Isso é sinal de que existe desejo de mudança. E mudança real começa pela honestidade. Então seja brutalmente honesto com seu calendário, com seu despertador, com sua agenda. O tempo não vai esperar você estar pronto. Ele passa. E o que você faz com ele determina o que será da sua vida. Cada hora desperdiçada é um pedaço de futuro abandonado. Você pode continuar dizendo que não tem tempo, mas no fundo, sabe que tem. O que falta não é tempo, é prioridade. E quando você assume isso, algo muda. A 8ª lição é: ritualize o que é importante. Ritual não é superstição, é estrutura, é repetição intencional. É aquilo que você faz, mesmo sem vontade, porque sabe que precisa ser feito. O seu dia precisa de rituais. Seus começos e seus finais precisam ser protegidos. Como você começa o dia define o tom das suas próximas horas. Se você começa olhando para o celular, já começou se distraindo. Já começou perdendo o controle. Em vez disso, escolha começar com presença, com clareza, com direção. Acorde, respire, escreva, mova-se. Faça algo que lembre o seu cérebro. Eu estou no comando. E ao final do dia não entregue sua mente à bagunça digital.
Não durma com a alma confusa. Escreva, reflita, respire, agradeça, planeje, mesmo que seja por 5 minutos. Isso não é luxo, é sobrevivência emocional. O caos interno começa na negligência dos rituais. Quando você vive por reação, sua vida vira um campo de batalha onde você nunca tem tempo de pensar. Marco Aurélio, mesmo imperador, encontrava tempo para escrever todos os dias. Sêneca refletia todas as noites sobre seus erros e acertos. Eles sabiam que o mundo é imprevisível, mas que a disciplina de retornar ao centro todos os dias é o que garante que você não se perca. E aqui entra a 9ª lição. Se você não planejar, o caos planeja por você. Muita gente acha que planejar é perda de tempo, que é coisa de gente rígida, mas o planejamento é o que separa quem constrói de quem apenas corre o dia todo apagando incêndio. Você não precisa de uma planilha complexa. Precisa de foco. 3 prioridades por dia. Uma visão clara da semana. Um compromisso consigo mesmo. O planejamento não é um controle tirano. É uma estrutura que permite liberdade real. Porque quando você sabe o que precisa fazer, pode dizer não para o que não te leva a lugar nenhum. E isso é liberdade. Se você não decide o que vai fazer com seu tempo, alguém fará isso por você. Seu chefe, seus amigos, sua família, o algoritmo. E no fim do dia, você vai sentir que trabalhou demais, mas não construiu nada. Vai dormir, exausto, mas frustrado. E isso destrói qualquer motivação. Planeje o seu dia como um arquiteto molda uma construção, com intenção, com clareza e com flexibilidade. E revise, ajuste, recomece. Mas não comece o dia sem saber onde você quer chegar. Porque quem não sabe onde vai, acaba indo para onde o caos o levar. A 10ª lição fecha esse ciclo com força. Proteja suas relações. Isso pode parecer desconectado do tema ordem, mas não é. As pessoas com quem você convive moldam sua mentalidade, sua energia e sua disciplina. Você é a média dos 5 com quem mais convive. E se essas pessoas estão vivendo em desordem, adivinhe, você também vai. Não estou dizendo para você cortar todo mundo, mas para começar a observar. Quem te inspira? Quem te empurra para frente? Quem te drena? Quem te mantém preso na queixa, na fofoca, na estagnação? Às vezes a bagunça que mais nos atrasa não está no ambiente, está nas relações. Está em quem você deixa entrar na sua mente, nos seus projetos, na sua casa. Crie limites claros. Proteja a sua energia como quem protege um bem valioso. Porque é isso que ela é. Valorize quem caminha na mesma direção. Se aproxime de quem respeita seus rituais, sua disciplina, sua vontade de crescer. E afaste-se, com firmeza e respeito, de quem insiste em te puxar para baixo. Você não precisa salvar ninguém. Precisa salvar a si mesmo. E ao fazer isso pode até inspirar os outros. Mas isso vem depois. Primeiro é você. Primeiro é sua ordem, seu centro. Sua clareza. Agora pare um minuto. Respire fundo. Olhe para dentro. Onde está o maior ponto de desordem na sua vida hoje? É o tempo? O espaço? As pessoas? Os hábitos? Escolha um. Só um. E se comprometa hoje a começar por aí. A pôr ordem, nem que seja um pouquinho. Porque o que começa com um pequeno passo vira um novo caminho. E um novo caminho leva a uma nova vida. Agora que você já tem as bases, chegou a hora de aprofundar. Porque é nesse ponto que a maioria para. Quando o entusiasmo inicial vai embora, quando o desafio se impõe com mais força, quando os velhos hábitos começam a gritar de novo, é aí que muitos desistem. Mas é exatamente aí que você precisa se diferenciar. A verdadeira transformação não acontece quando tudo está a favor. Ela acontece quando você decide continuar mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo quando parece que nada está mudando. Porque está. Só que o progresso real é silencioso, invisível e quase sempre solitário. Vamos voltar a algo essencial, o controle do seu foco. Isso nos leva de volta à 6ª lição, agora de forma mais profunda. Alimente sua mente com intenção. Você é aquilo que consome, não só o que come, mas o que lê, o que escuta, o que assiste, com quem conversa.
Cada informação, cada imagem, cada palavra entra em você e molda de forma sutil ou agressiva a sua mentalidade. Você já percebeu como se sente depois de passar 30 minutos vendo vídeos aleatórios ou mergulhado em discussões vazias nas redes sociais? Provavelmente ansioso, esgotado, distraído, fragmentado, e depois você tenta focar em algo importante, mas não consegue, porque sua mente está saturada de ruído. Agora imagine o oposto. Imagine começar o dia lendo uma página de um bom livro, ouvindo um podcast que te inspira, escrevendo sobre seus objetivos, alimentando sua mente com conteúdo que fortalece ao invés de confundir. A diferença é absurda. A qualidade do seu dia muda, e com o tempo, a qualidade da sua vida muda também. Mas isso exige filtro, decisão, exige dizer não a 1000 distrações sedutoras e dizer sim ao que constrói. Não porque é mais fácil, mas porque é mais importante. Você precisa se tornar o guardião da sua atenção, porque onde está o seu foco, está a sua vida. O que você alimenta, cresce. O que você negligencia, morre. E isso vale para tudo. Relacionamentos, projetos, saúde, espiritualidade, mentalidade, tudo. Essa vigilância mental é um treino diário. Não se trata de ser perfeito, mas de estar consciente, de perceber quando está se perdendo, de puxar o foco de volta, de lembrar a si mesmo constantemente o porquê da sua escolha. E isso só acontece quando você tem um propósito claro. Por isso, agora vem uma reflexão necessária. Qual é o seu propósito? Não estou falando de uma missão grandiosa ou uma frase bonita para colocar na bio. Estou falando do que realmente importa para você, do que te move, do que faz seus olhos brilharem e seu coração bater mais forte, do que você quer construir, mesmo que leve anos, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça impossível. Sem esse porquê, qualquer rotina vira tortura, qualquer disciplina vira prisão. Mas quando você tem clareza do seu propósito, até as tarefas mais chatas ganham sentido, porque elas passam a ser degraus, passos, caminho. O estoicismo nos ensina isso o tempo todo. A vida é incerta, a dor é inevitável, mas o sentido você escolhe. E é esse sentido que te dá força para continuar. Agora respire fundo, pense na sua vida como ela está hoje, e pergunte a si mesmo, se eu continuar fazendo o que faço todos os dias, onde estarei em 1 ano? E em 5? E em 10? Essa pergunta assusta, mas também liberta. Porque se a resposta não te agrada, você ainda tem tempo de mudar. Você ainda pode escrever um novo roteiro. E isso começa com as pequenas decisões de hoje, com os rituais que você cria, com os conteúdos que você consome, com os limites que você estabelece, com a ordem que você cultiva. Mas não se engane, isso não vai ser fácil, e nem deve ser. O crescimento verdadeiro incomoda. Ele quebra ilusões, ele exige sacrifício, ele cobra consistência. E é por isso que poucos continuam. Mas você não é os poucos, você é você. E já provou só por estar aqui até agora que está disposto a mais. Então aqui vai uma verdade dura. Ninguém virá te puxar pela mão todos os dias. Ninguém vai se importar com seus objetivos mais do que você. Ninguém vai organizar sua vida por você. Ninguém vai acordar mais cedo no seu lugar. Ninguém vai dizer não para as distrações que só você escolhe permitir. Essa é a parte que dói, mas também é a parte que liberta. Porque se tudo depende de você, tudo está ao seu alcance. Epicteto disse, você é livre quando percebe que é prisioneiro apenas de suas próprias escolhas. E é verdade. A sua prisão pode ser invisível, mas os grilhões são reais. Chamam-se procrastinação, desculpa, distração, comparação, desorganização. E você tem a chave. Sempre teve. Então agora que você chegou até aqui, não pare. A vida organizada, plena e intencional que você quer viver não está em um lugar distante. Ela está em pequenas escolhas repetidas todos os dias. No silêncio, no foco, na constância. Você está pronto para esse compromisso com você mesmo? Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já diz muito sobre você. Diz que você não está apenas procurando frases de efeito.
Você está pronto para a mudança real, para a transformação, para viver com intenção, ordem e presença. E isso é raro, muito raro. Agora é hora de consolidar tudo, de transformar aprendizado em prática, reflexão em ação, conhecimento em direção. Vamos recapitular a base. Você aprendeu que ninguém vai te resgatar, que o tempo revela quem você é, que seus rituais definem sua trajetória, que seu espaço reflete sua mente, que a falta de planejamento perpetua o caos, que sua alimentação mental constrói ou destrói, que suas relações moldam seus padrões, que o propósito é seu combustível e que seu foco é o maior ativo que você tem. Mas existe uma última lição. Uma que conecta todas as outras. E talvez seja a mais importante de todas. Você é o único responsável por manter a chama acesa. Isso significa que não basta entender, não basta concordar, não basta assistir. Você precisa fazer, precisa aplicar, precisa repetir, e repetir, e repetir. Porque o mundo não vai parar para que você se organize. Pelo contrário, ele vai tentar te puxar de volta para a bagunça, para o barulho, para a distração. Vão te chamar de radical, de obcecado, de antissocial. Vão tentar te convencer de que é exagero manter disciplina, acordar cedo, dizer não, fazer diferente. Mas lembre-se, a maioria não vive, sobrevive. A maioria passa a vida apagando incêndios, respondendo a tudo, dizendo sim para todos, e no final do dia, vazios, cheios de atividades, mas vazios de sentido, cheios de conexões, mas sozinhos, cheios de conteúdo, mas sem clareza, cheios de distrações, mas sem direção. Você pode continuar nesse fluxo, ou pode se tornar alguém que vive com base em princípios, alguém que coloca ordem no caos, que se compromete com sua própria grandeza, que constrói uma vida que faz sentido, não para os outros, mas para si mesmo. E isso começa com pequenas ações. Começa quando você olha para a pia cheia e escolhe lavar os pratos. Quando você tem 20 minutos livres e escolhe ler ao invés de rolar a tela. Quando você não está com vontade, mas levanta assim mesmo. Quando você tem um impulso, mas escolhe respirar primeiro. É nesse tipo de decisão que nasce o autocontrole, a confiança, o respeito por si mesmo. A maioria das pessoas busca motivação. Mas o que você precisa mesmo é de estrutura, de uma rotina que funcione nos dias bons e nos dias ruins, de sistemas que te protejam de você mesmo, de compromissos que te lembrem todos os dias de quem você quer ser. Não espere se sentir pronto, não espere a vida acalmar, não espere ninguém validar sua decisão. Comece, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo atrasado, hoje. Porque o que está em jogo não é apenas o seu desempenho, é sua identidade. A pessoa que você se torna quando se compromete com a ordem é muito diferente da pessoa que vive no piloto automático. Ela tem mais energia, mais foco, mais clareza, mais presença e, principalmente, mais poder. Poder de decisão, poder de escolha, poder de dizer isso sim e isso não. E isso muda tudo. Muda como você trabalha, como você ama, como você se cuida, como você se comporta quando ninguém está olhando. Essa é a verdadeira liberdade. Viver em ordem, com consciência, com intenção. E mesmo quando a vida tenta te arrastar de volta para o caos, você tem raízes, você tem base, você tem um centro. A partir de agora, essa é sua responsabilidade. Cultivar esse centro, honrar essa base, manter esse compromisso, não por obrigação externa, mas porque você decidiu, porque você entendeu, porque você escolheu crescer. E agora, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que essas palavras tocaram algo aí dentro, eu te peço um favor. Escreva nos comentários o seguinte: eu escolho a ordem. Hoje e todos os dias. Escreva isso. Não só por mim, mas por você. Porque quando você escreve, você declara. Quando você declara, você firma. E quando você firma, você começa a se transformar. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sino. Curta esse vídeo. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
Alguém que está afogado no caos e não sabe por onde começar. Às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é de um empurrão, de uma faísca, de uma mensagem como essa. A ordem transforma. E ela começa por você. Agora me diga, esse vídeo te ajudou? Deixe seu comentário. Eu leio todos. E lembre-se, você não precisa de um novo ano, uma nova semana ou um novo mês. Você só precisa de uma nova decisão. E essa decisão pode ser tomada agora.